Boa noite a todos. Hoje é dia 44 do meu treino de oratória. Eu me chamo Vinícius Santos e agora são 20 horas e 26 minutos no horário de Brasília, dia 16, quase que eu falo 17, 16 de 7 de 2026. E é isso aí. E antes de começar o conteúdo, eu queria fazer uma pergunta. Antes de qualquer coisa, você já parou para pensar? Você já parou o que estava fazendo? Seja dirigindo, deitado na cama, tomando banho, e percebeu que os últimos 20, 30 minutos da sua vida, eles não aconteceram, sabe? Simplesmente não existiu. Você estava discutindo, sabe? Em algum momento ali você estava discutindo com alguém que nem estava na sala, ganhando uma discussão que nunca vai acontecer, ou revivendo uma cena que já passou há meses, mudando as falas, algo que já passou, mudando o final de algo que já aconteceu. E o pior, seu corpo reage como se isso fosse real. O coração acelerou, a tensão veio e a ansiedade apareceu. Só que nada daquilo que você pensou, sabe, daquilo que você construiu aqui dentro, nem sequer existiu, velho. Existe um estudo em Harvard de dois pesquisadores. Um é de Killingworth e Gilbert, eles acompanharam milhares de pessoas no dia a dia e descobriu uma coisa sobre elas, que uma coisa perturbadora, que a nossa mente ela passa 47% do tempo acordado fora do presente, quase metade da sua vida consciente. Então, é quase metade da sua vida vivendo em lugares que nem sequer existem. Deixa eu ver um negócio. É quase metade da sua vida vivendo acordado, porém fora do presente. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre o devaneio excessivo, os desvios dos pensamentos. E o que acontece quando isso sai do controle e começa a te tirar da realidade. Primeiro, preciso deixar claro uma coisa clara: devaneio não é o vilão. Todo mundo devaneia, isso é humano. É até criativo, na verdade. O problema começa quando o devaneio deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma fuga. Quando você começa a usar isso como uma válvula de escape. Existe uma diferença enorme entre imaginar um cenário para se preparar para ele, quando você está próximo de tirar sua carta e você tá, sabe, antes de começar a prova, você tá pensando como que você vai fazer tudo aquilo, eu vou fazer isso, putz, eu vou entrar em uma reunião daqui a 15 minutos, eu já tô até pensando, então você começa a devanear, você começa a simular esse cenário, porque devaneio, ele é você estar vivendo o presente e criar uma realidade, um futuro ou alguma fantasia que ainda nem sequer existe. Então, o problema começa quando o devaneio deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma válvula de escape. Então, quando você se prepara para uma reunião, quando você está preste a fazer aquela simulação que você está criando, é algo positivo. Agora, o problema é quando você começa a fazer isso como uma válvula de escape, quando começa, sabe, a pensar, a devanear de forma que te tira da realidade, que te leva para outro lugar, para o futuro. Que você começa a simular cenários que não existem ainda. O dado mais forte do estudo dos dois pesquisadores em Harvard é esse. As pessoas ficavam mais tempo infelizes quando a mente vagava, não importava se o pensamento era bom, neutro ou ruim. O simples ato de sair do presente já custava o bem-estar. Ou seja, o problema não é só devanear sobre coisa ruim, é devanear demais. Ponto final. Certo? Então, eu vou te explicar isso, eu vou explicar por que isso acontece de um jeito simples. O nosso cérebro não é tão bom assim em diferenciar o que é imaginado com intensidade, do que é vivido de verdade.
Quando você imagina uma cena que tem uma carga emocional forte, uma excursão, uma humilhação, e se tudo der certo, e se tudo der errado, as mesma estrutura do cérebro que responde a uma ameaça reais entram em ação. Isso inclui a amigdala e todo o sistema de resposta ao estresse instantâneo. Na prática, seu corpo libera cortisol, libera adrenalina, como se aquilo estivesse acontecendo agora, e não está, velho. Então, existe até um nome para isso, para esse padrão compulsivo. Uma pesquisadora chamada Ellie Sommer, em 2002, cunhou o termo de devaneio desadaptativo. É uma palavra em inglês, eu acho que é maladaptive daydream, para descrever quando as pessoas usam o devaneio de forma recorrente, como fuga de um desconforto, de um tédio ou de uma solidão. Certo? Então, não é frescura, não é só imaginação. É um padrão que a ciência já nomeou e que afeta a vida real de muita gente. Agora, deixa eu te mostrar dois lados da mesma moeda, porque isso vai te ajudar a reconhecer o padrão em você. O primeiro lado é a ruminação. Você fica preso no passado, porque eu falei aquilo, porque eu não mudei isso, porque eu poderia ter feito diferente, eu deveria ter respondido diferente. Se eu tivesse feito diferente, hoje eu estaria em tal lugar, em tal posição da vida. O segundo lado é o devaneio ansioso, a mesma coisa, só que apontada para o futuro. E se der errado? E se ela responder assim? E se eu for rejeitado? E se eu tomar fora? Se ela dizer não? O segundo lado, repara que os dois têm a mesma raiz. A sua mente tentando controlar algo que não controla, velho. Então, a ruminação, ela é algo que é voltada para o passado. E o devaneio é algo que é voltado para o futuro. E aqui entra uma coisa que eu vivo de perto. Porque esse canal é sobre comunicação. Quem vive devaneando tem dificuldade de estar presente numa conversa real. A cabeça está sempre em outro lugar. Ensaiando a próxima fala, revivendo a última, isso destrói a qualidade da sua escuta, da sua presença, da sua conexão com quem está na sua frente. E agora eu preciso ser direto com você. Devaneio funciona, e é por isso que ele vicia. Ensaiar uma conversa é difícil, dar uma sensação de preparo. Reviver uma discussão, dar uma sensação de controle, e esse alívio é real, no momento em que acontece. Então, a curto prazo. Mas é um alívio é um alívio falso, porque nada, absolutamente nada mudou na sua vida enquanto você estava lá dentro da sua cabeça, enquanto você estava pensando no que você poderia ter feito no futuro, no passado, o que você estava tentando fazer no futuro de algo que não aconteceu e que não está prestes a acontecer, de uma reunião que ainda não existe. Você vivendo esse e se, enfim, em geral, você ansioso pelo futuro, porque quando você começa a pensar tudo isso, libera o cortisol, aquela adrenalina no seu corpo, e você começa a ficar ansioso com todos aqueles pensamentos, certo? Então, enquanto você revivia pela 100ª vez aquele momento que já passou, alguém em algum lugar do planeta estava tentando ter uma conversa com você. E você não estava lá. Então, enquanto você fica aí na sua cabeça pensando, putz, eu poderia fazer isso, eu deveria estar fazendo isso, em algum lugar do planeta tem alguém que queria estar conversando com você, que ela talvez não saiba, mas que ela deveria estar conversando com você, que ela queria estar conversando com você e não está porque você não está lá. Pensa nisso. Então, toda vez que você pensar demais, enfim, eu vou chegar lá. Então, mas é basicamente isso. Você pensar
Putz, o momento que eu tô pensando demais, criando cenários ilusórios, tem alguém querendo conversar comigo e eu não estou lá, em uma reunião, em algum lugar que vai abrir oportunidades que eu vou desenvolver, é uma habilidade que eu vou ter a oportunidade de fechar negócio fechar uma parceria, fazer isso, fazer aquilo. Agora, o que fazer com isso? A primeira coisa que você precisa saber é tentar simplesmente parar de pensar não funciona. Já foi provado que suprimir o pensamento tende a fortalecê-lo. É o famoso efeito do não pense em um urso branco. Quanto mais você tenta não pensar, mais ele volta. O que funciona são três coisas práticas. Primeiro, a ancoragem sensorial. Quando você percebe que devaneou, traga sua atenção para os cinco sentidos, momentos presentes. O que você está ouvindo agora? O que você está sentindo no corpo agora? Isso ativa o cérebro sensorial, que literalmente desliga a simulação mental. O segundo é nomear o padrão. Quando você está lá no seu processo de devaneio, então você... Opa, peraí, eu estou devaneando. Mesmo que fale em voz baixa. Porque isso já reduz a intensidade emocional, sabe? Daquilo. Na neurociência, isso tem nome. Affect labeling. Rotular a emoção para que ela perda força. Terceiro, trocar o ensaio pela ação. Se você percebe que fica simulando uma conversa várias vezes na cabeça, isso é um sinal claro. Não é um sinal que você precisa simular mais uma vez, mas é um sinal de que você precisa ter aquela conversa de verdade. Então, toda vez que você pensar em, putz, você estiver vagando, e um exemplo que eu dou é de que você imagina lá, você em uma reunião, assim, 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 assado, falando de forma clara, sabe? Com uma habilidade muito boa em storytelling. E toda vez que você pensar nisso e isso te tirar do presente, é sinal que você deveria estar tendo aquela conversa, aquela reunião, aquela negociação. Então, você trocar a simulação pela ação. Então, toda vez que você pensar que você poderia estar executando algo, sabe? É por isso que é importante você ir reduzindo, sabe? Para de pensar lá na frente. Começa a pensar agora. O que eu posso fazer para chegar lá na frente? E se você começar a pensar isso de forma compulsiva, intensa, então você começa a trocar o pensamento pela ação. Então, o que eu preciso fazer para que eu possa sair do zero e fazer a minha primeira venda, a minha segunda venda, a minha 100ª venda? E esses pensamentos, você trocar ele pela ação. Putz, eu preciso fazer... Pá! Então você vai, sabe, você simplesmente abre o computador e começa a estudar, aplica, trabalha, sabe? Putz, você imagina, você tá lá devaneando, sabe? Tendo aquele seu momento de fuga da realidade. Então, opa, isso é um devaneio. Então você, além de você reduzir a intensidade emocional, você corta e você troca o pensamento pela ação. Então, a vida não acontece dentro da sua cabeça, ela acontece aqui fora. Agora, com as pessoas reais que estão diante de você. A partir de hoje, toda vez que você perceber que está devaneando, volta para o presente, porque só aqui sua vida realmente acontece. Certo? Então, toda vez que você estiver pensando demais, deixa eu trazer a câmera para cá, porque eu estava tentando ler um pouco do roteiro. Eu ainda estou aprendendo, estou tentando melhorar a forma de falar, de me expressar nos vídeos com mais precisão, sendo mais cirúrgico, tá? Então, toda vez que você tiver esses pensamentos, esses momentos de fuga, de sair da sua... ou de ruminação, de simplesmente pensar no passado, o que é pior. Porque você pensar no passado do que você poderia ter feito
do que você poderia não ter feito. É algo que já passou, já foi, sabe? Não tem como você, como que eu posso dizer? Não tem como você voltar e corrigir. Pelo menos um lado positivo num devaneio é que você pode usar a favor de si mesmo. Então, vamos supor, como eu falei no meio do vídeo, que você está preste-se, preste, preste-se a fazer alguma ação, alguma atitude, a tomar algo de alguma... a ter coragem de fazer algo ali, sabe? Você vai ter que fazer algo que te exige coragem. Quando você está fazendo isso, antes de você fazer isso, você tem aquela simulação, esse devaneio, e é algo positivo. Quando você está prestes a fazer a ação. Tanto que tem, eu não vou lembrar o nome daquela galera de azul, das Forças Especiais Americanas, que aí antes eles falam que, na verdade eu vi isso num canal do Ernesto Reis, e aí ele fala que antes da vitória acontecer lá fora, ela já aconteceu aqui dentro, e aí eles andam tipo milimetricamente muito próximo um do outro, muito rápido, e qualquer movimento mínimo ali pode causar um acidente, sabe, uma catástrofe muito grande. Só que antes de ter essa vitória ali, eles têm aqui dentro. E aí eles têm essa simulação. Esse é um devaneio positivo. Você está simulando algo que vai acontecer. Sabe que você está se preparando para aquilo. Eu vou fazer isso daqui a 15 minutos. Só que você já começa a simular de que você está fazendo, a forma que você está fazendo, como você está fazendo. Isso é um devaneio de forma positiva. Agora, quando você começa a usar isso de forma negativa, que seja pensando pensamentos excessivos, criando realidade distorcida, uma realidade que ainda não existe, um pensamento que, sabe, pensar é algo bom. O problema é pensar pensar de forma excessivamente, com que faça que você deixe de fazer aquilo que tem que fazer. E você sabe o que tem que fazer. Então, putz, para mim, me tornar uma pessoa que tem, que seja uma habilidade em gestão de tráfego, um social media, um copywriter, para você se tornar essa pessoa, qual é o primeiro passo que você tem que dar? Simular não é o problema, mas se você simular te faz com que você deixe de tomar a ação, deixe de tomar aquela atitude, sabe, de se aprofundar. Putz, então você precisa estudar tráfego pago. Se você simular algo ali, aquela ação de que você está fazendo, a forma que você está fazendo, não é um problema. O problema é quando você simula tanto que no momento que você tem que ter ação, você não tem. E aí você acaba prolongando e prolongando uma vez e outra vez, e é viciante porque é confortável, sabe? Cria uma realidade distorcida. Então, pensa nisso. Toda vez que você estiver devaneando, toda vez que você estiver vagando por aí, putz, isso é um devaneio. Isso é um devaneio. Pronto, já reduz a intensidade emocional e toda vez que assim que você fizer isso, já pensa no que você pode fazer e já faz, velho. Ação. Putz, isso é um devaneio. Vou abrir o computador e vou estudar, vou trabalhar, vou me dedicar, sabe? E isso vai gerando um hábito. Então, pensamentos geram sentimentos, sentimento gera ação e ação gera resultado. Isso é positivo. Mas, se você pensar demais e esse pensamento gerar um sentimento e ficar entre pensamento e sentimento, e você não gerar uma ação, não vai colher resultado, você não vai plantar a ação e nem vai colher o resultado. E aí você vai ficar pensamento, sentimento. E aí isso vai te gerar uma ansiedade, porque vai te dar uma sensação de atraso, sabe, com o passar do tempo. Então, é isso aí. Toda vez que você tiver vagando por aí, cara, volta. Isso é um devaneio e
vai lá e executa. Transforma esses pensamentos em ação, certo? Bom, eu me chamo Vinícius, hoje é dia 44 do meu treino de oratória e agora são 20 horas e 47 minutos de uma quinta-feira, dia 16 de julho de 2026, certo? Vou ficando por aqui, pessoal. Tenha uma ótima noite e te vejo no dia 45.